Muito bom dia, você internauta e produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente fazer um acompanhamento, do mercado lá na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres e também sobre o mercado interno aqui de etanol no Brasil. E para isso, para trazer as perspectivas e o atual cenário de mercado, a gente conversa ao vivo com a Lívia Coda, que é analista de açúcar e etanol da Hedgepoint Global Markets. Lívia, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Bom dia, eu que agradeço. Bom, Lívia, trazendo aqui para a nossa conversa, iniciando esse nosso bate-papo aqui, o açúcar lá na Bolsa de Nova York tem subido aí nos últimos dias, né? Hoje, por exemplo, estava acompanhando aqui, tanto o açúcar bruto em Nova York quanto o açúcar branco em Londres tem altas de cerca de 1%, né? E a gente acima de 19 centavos de dólar por libra-peso no primeiro vencimento em Nova York. E há possibilidade, na visão de vocês da Hedgepoint, de a gente retomar o patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso, que foi bastante atrativo para as unidades produtoras nos últimos meses? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Então vamos lá. Os recentes ganhos que a gente teve do Nova York na Bolsa, né, na Bolsa de Nova York, são advindos principalmente dessa situação global que a gente tem vivido de conflito entre Rússia e Ucrânia, que afetou as principais commodities, principalmente as energéticas. Então, a gente teve um aumento do petróleo, o açúcar ele acabou acompanhando isso, porque é uma dependência energética, né, para a produção, é um aumento de custos, a gente vê esse spillover do preço do petróleo para outras commodities, mas a gente também tem uma dependência, principalmente do Brasil em relação à Rússia, de fertilizantes. Então, em um certo grau, o mercado também se preocupa com qual vai ser a capacidade de produção do açúcar nesse próximo momento, né, dado todo esse conflito que a gente está vivendo. Quando a gente olha para outras regiões, por exemplo, a Europa, que é extremamente dependente em termos energéticos da Rússia, que está envolvida no conflito, a gente tem um aumento de custos da produção de beterraba, que é a fonte, que é a matéria-prima da produção de açúcar na região, né? Então, quando a gente olha para essa região, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para essa dependência energética que a gente tem, se torna mais custoso a produção, acaba perdendo um pouco a competitividade com outros commodities que até ganharam mais na bolsa, por exemplo, trigo, milho, ganharam mais na bolsa do que o próprio açúcar, e a gente acaba começando a pensar um pouco na perda de disponibilidade de açúcar no futuro. Quando a gente olha por esse lado, a gente teria um espaço, né, para esse preço se sustentar, né? A gente tem espaço para essa sustentação de preço. A gente vê algumas regiões, como o Cazaquistão, né, ali do leste europeu, que tiveram um pouco de compras, né, pânico e compras de açúcar no mercado varejista mesmo, uma falta de açúcar por conta desse pânico de guerra, né, da possibilidade de guerra, e a gente vê que isso refletiu um pouco no aumento da demanda, no ganho do branco em cima do açúcar bruto. Então a gente tem um prêmio do branco bastante avantajado agora, e com essa vantagem você aumenta um pouco a demanda também das refinarias por açúcar bruto. Então, desse lado, sim, a gente teria uma sustentação de preços, poderia até significar um aumento, porém, do outro lado, a gente teve um aumento de oferta, né, um aumento do total que se está estimando de produção de alguns países do hemisfério norte, que são os principais fornecedores nessa época do ano, que é a Índia e Tailândia. A gente tem uma recuperação da produção da Tailândia, na estimativa de 10 milhões de toneladas, enquanto a própria ISMA, né, que é o órgão que mede a produção na Índia, revisou os números de 31,4 para 33,3 e assume que eles poderão exportar, mesmo sem subsídios, cerca de 8 milhões de toneladas, que seria um recorde. Então, essa alta disponibilidade no mercado tira um pouco a pressão sobre o fluxo comercial. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, talvez a gente consiga chegar no preço de 20 cents por libra-peso por conta do conflito internacional, mas ele não é tão motivado pelo lado de fundamentos. Então, se a gente chegasse nesse preço, talvez ele não se sustentasse por muito tempo, a depender de quando o conflito e quando a gente vai ter uma correção também de preços do petróleo.
Então, é um momento incerto em termos de preço e a gente tem que colocar tudo isso na balança para ver qual vai ter maior peso daqui para frente. Perfeito. Lívia, é importante também a gente explicar essa dependência do petróleo. Queria até que você falasse um pouco sobre isso e trazendo para a nossa conversa alguns elementos factuais, né? Hoje, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem reuniões importantes com líderes da União Europeia, né? A gente pode ter alguma novidade em relação ao petróleo, né? Porque a expectativa, é difícil, é claro, mas há a expectativa de que a União Europeia possa impor sanções ao petróleo russo, né, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, o que seria complicado, né, porque a gente sabe da dependência da União Europeia em relação ao óleo e os derivados, né, russos. E um outro ponto importante é em relação também a como a Rússia, né, vi informações no cenário internacional de que a Rússia tem tido dificuldades em relação aos envios de açúcar. Então, como é que fica o petróleo diante de todo esse cenário? Há tendência ainda, sem uma resolução dessa tensão entre Rússia e Ucrânia, é de alta para os preços? E como é a dependência do petróleo para o açúcar, que está intimamente ligado, e também para as outras commodities agrícolas? Lívia, você consegue explicar para a gente, por favor? Não é exatamente minha área de expertise, mas eu vou tentar explicar um pouco essa parte do petróleo. Então, principalmente em relação à cadeia do açúcar, né? O petróleo, de fato, a gente tem uma tendência de alta enquanto a gente tem a perseverança desse conflito, né? Enquanto durar o conflito, a gente tem uma alta e também depende muito de como vai se resolver o conflito, né? Se a gente tivesse uma resolução pacífica amanhã, talvez a gente pudesse arriscar, não estou falando nada que está escrito em pedra, tá? Mas que com o tempo se corrigiria. Mas se a gente não tiver uma resolução pacífica, se continuar de fato com essa tendência de guerra, né, com esse conflito armado, a gente tem uma tendência de fato de que continue pressionado, né, continue suportado, quer dizer, o preço do petróleo para os próximos meses. O que acontece quando a gente pensa em açúcar, né? O petróleo ele tem algumas formas de atacar essa commodity. Quando a gente pensa no processo produtivo, a gente usa combustível, certo? As usinas usam combustível, os tratores, toda essa parte vai usar combustíveis fósseis, vai usar diesel, vai usar a gasolina em si. Então, a gente tem o encarecimento do processo produtivo. Ao mesmo tempo, no açúcar, no Brasil especificamente, a gente tem o lado do etanol. Então, o etanol ele ganhou recentemente participação, né, uma competitividade na bomba, então a gente vê um aumento de demanda pelo etanol, porque agora a gente tem uma paridade em torno de 68%, 69% na bomba. E com o aumento do petróleo no mercado internacional e o repasse do custo, a gente tem um range em que esse preço do etanol ainda pode crescer. Então, subiu o preço internacional do petróleo, a Petrobras repassou esse custo para as distribuidoras, esse custo é repassado para os consumidores, a gente aumenta o valor da gasolina C na bomba. A partir do momento que eu aumento o valor da gasolina C na bomba, o meu etanol se torna mais competitivo, né? A gente tem um aumento da demanda por esse etanol e a gente também possivelmente vai ter um aumento desse preço do etanol à medida que você vai gastando o produto e vai pedindo para o produtor, né, vai aumentando a demanda por esse produto. Então, a gente tem um espaço maior para o preço do etanol subir, pressionando o açúcar. Hoje, a gente vê ainda um pequeno, mas a gente vê um déficit no mercado internacional de açúcar. Então, o natural seria que o açúcar respondesse aos preços do etanol e se mantesse pagando um prêmio sobre eles. O que pode acontecer e que a gente tem visto é que o preço internacional do petróleo, por essa tendência de alta, ele pode sim pressionar o lado do etanol para que ele suba e talvez a gente tenha um prêmio do etanol hidratado, né, sobre o açúcar. Excelente, Lívia. Obrigado pela sua explicação aí. Bom, ainda trazendo, né, esse cenário do açúcar, você pontuou, né, o cenário de tendência de vocês da Redpoint para o petróleo, com impacto para o açúcar, é claro, por conta também dessa opção das usinas aqui no Brasil por açúcar ou por etanol, e também em relação aos custos, né, de produção ligados à cadeia produtiva.
Agora, olhando para os fundamentos, como você mencionou, a gente tem um cenário, né, de oferta global. Na safra passada, o Brasil, que é o maior produtor e exportador de açúcar, teve uma safra ruim, podemos dizer assim, mas as expectativas para essa temporada que está batendo a porta e que começa oficialmente em abril no centro-sul do país, são mais positivas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que vocês estão vendo essa nova temporada de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, se vocês têm números atualizados em relação a isso e se também há um fator limitante por parte das origens asiáticas aos preços do açúcar, porque me parece que a safra por lá também tem sido positiva. Sim. Tá, então vamos começar pela primeira parte, né, que é a nossa visão sobre a safra brasileira, né? Então, quando a gente pensa no que aconteceu no ano passado, que a gente teve geadas, a gente teve fogo atingindo regiões, né, de canavial, a gente teve uma alteração logística por parte das usinas para colher essa cana que foi afetada pela geada, porque tinha que ser feito de maneira rápida. Tudo isso ainda tem efeito sobre parte, pelo menos, do canavial dessa safra 22-23. Então, o que a gente vê? Esse efeito que a gente teve de mudança de logística, tudo isso vai incutir a gente precisar de uma renovação de canavial. Então, hoje a gente vê uma redução de área para esse ano, 22-23, de cerca de 2%. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento fisiológico da primeira metade da safra, da cana, ele não está tão bom quanto se esperava, né? Então, a gente sabe que a cana que vai ser moída na primeira parte da safra, ela não está tão bem desenvolvida quanto poderia estar. Então, a gente tem uma recuperação um pouco, talvez até menor do que o esperado anteriormente. A gente espera uma recuperação do TCH de 7%, mas a gente teve chuvas positivas, né? Então, essa chuva positiva está incutida nesse 7% que a gente está considerando. As chuvas foram positivas de setembro até mais ou menos o meados de fevereiro. Perdão. Quando a gente pensa que as chuvas foram positivas, a gente também tem um efeito na concentração de produto na cana. Então, em termos de açúcar totais recuperáveis, a gente espera que a gente tenha um valor menor, uma concentração menor do que quando comparada nas últimas duas safras, sendo que na safra 2021 teve um recorde, né? Então, a gente espera hoje 138,9. Quando a gente combina esses números com todo esse cuidado, né, de que a cana ainda não está totalmente recuperada, a gente tem um número maior do que no safra passada, né? A gente está chegando, né, a nossa estimativa para a safra que está finalizando é de 525 milhões de toneladas, e para essa que se inicia, a gente chega então em 551 milhões de toneladas. Note que esse valor de 551 milhões de toneladas ainda está muito aquém do que o que a gente viu na safra 2021, que foi 605 milhões de toneladas. Quando a gente põe isso na balança, em termos de disponibilidade, o Brasil está mais restrito. A gente está terminando essa safra com um estoque menor do que o que a gente usualmente tem em termos de açúcar, e a gente vai começar uma safra com um pouco mais de produto do que na última safra, mas um pouco a menos do que o que a gente estava começando a ficar acostumados, né? Quando a gente põe na balança que o déficit global que a gente tem, ele é um pouco mais reduzido, né? Ele chega aí a uns 2 milhões de toneladas, mas ainda assim, qualquer upside de produção poderia vir a zerar, né, esse déficit que a gente tem, e o etanol está se recuperando em termos de demanda. A gente tem uma perspectiva, de fato, de recuperação da demanda por combustíveis, apesar de pequena, dado que a gente tem um poder de compra reduzido da população pela inflação e esses preços altos dos combustíveis. Então, teria uma recuperação, mas a gente não chegaria em níveis pré-Covid. Tudo isso coloca uma certa pressão do lado de preços do etanol e, portanto, algumas regiões já teriam incentivo a virar um pouco a produção, apesar de estarem já fixados, né? A gente tem cerca aí de 65%, 70% da safra fixada. Então, caso pague o washout de posição, a gente teria uma virada um pouco maior, mas hoje, considerando que poderia ainda ser produzido a mais de etanol, o nosso mix está em 44,5%. Isso rende para a gente, até deixa eu pegar o número para falar certinho para vocês, rende para a gente uma produção de açúcar de 32,5 milhões de toneladas e hidratado de cana 16,8 milhões de metros cúbicos, tá?
Quando você fala do mercado internacional, né, a Índia, por exemplo, até já citei aqui, está tendo um resultado muito positivo nas regiões de Maharashtra e Karnataka. Isso fez a ISMA revisar os valores dela para 33 milhões de toneladas. A gente tem a possibilidade ainda de um upside, né, do 33,3 para uns 34 milhões de toneladas, junto com a Tailândia, que também vê uma recuperação de 10 milhões. Esse déficit que eu comentei de 2 milhões na safra corrente, 21, 22, outubro, setembro, ele tende a ficar menor. Então, o que pode acontecer é esse sugar mix de 44,5 e virando um pouco mais para o etanol a depender dos preços. Ainda mais se o preço no mercado internacional do petróleo continuar favorecendo o etanol, certo? Então, para outras safra, e aí a gente já está falando de 22, 23, outubro, setembro, então começaria em outubro desse ano, aí a gente tem uma recuperação ainda maior prevista para a Tailândia, podendo chegar entre 11 e 11,5 milhões de toneladas, e a Índia, de novo, continuando com uma boa produção. Nesse sentido, a próxima safra, ela tem um déficit muito menor, quase que zerado, e qualquer upside de Brasil poderia transformar isso num surplus. Então, a gente teria uma tendência de correção de preços do açúcar à medida que a gente tem problemas menores de disponibilidade com a recuperação do hemisfério norte. Perfeito. Lívia, você pontuou aí que a gente tem fixações por parte das usinas da nova temporada em cerca de 65%, é isso? Sim, as nossas estimativas, sim. Perfeito. Ou seja, há ainda algum potencial, né, das usinas fazerem mudanças aí na composição do seu mix, né? Queria trazer para a nossa conversa exatamente isso, porque existem vários fatores, né, inclusive alguns mais recentes, que podem aí ser novos componentes na decisão do mix das usinas, né? Acho que o principal realmente é o petróleo, né, por conta de toda essa influência que você já apontou aqui para gente. A gente tem também a questão dos combustíveis aqui no Brasil, né? Porque recentemente o governo anunciou essa isenção, né, para a taxa de importação, que seria principalmente dos Estados Unidos, né? Que talvez seriam o principal vendedor e que é atualmente o principal vendedor de etanol para o Brasil, no caso etanol de milho para o Brasil. Então é um outro componente importante. E há outros projetos em discussão no Congresso Nacional relacionados também aos preços dos combustíveis. São fatores que, de fato, podem influenciar na decisão do mix das usinas aqui no Centro-Sul do Brasil? Olha, então vamos lá. O produtor ele é maximizador de receitas, certo? Então ele quer ganhar o máximo dado o produto que ele tem. A gente tem uma fixação aí de 65%, que é um valor até razoavelmente baixo quando a gente pensa no momento de safra que a gente está, né? E ele acontece porque os usineiros eles estão com um pouco mais de cautela, dado que a gente ainda está em um momento, né, um ano de laninha, e a gente poderia ter alguns efeitos adversos de clima que ainda podem penalizar a nossa safra, então tem uma certa cautela, dado tudo o que aconteceu no ano anterior, de qual é o real produto que o Brasil vai ter, quanto de cana de fato a gente vai ter. Hoje a nossa estimativa é 551 milhões de toneladas, mas se acontecesse alguma coisa, poderia piorar, poderia melhorar, então existe uma incerteza. Essa incerteza leva o produtor a ficar mais cauteloso e fixar um pouco menos, né? Então, o que acontece quando a gente pensa em sair dessa fixação? O preço do etanol, ele vai ter que pagar um prêmio sobre o açúcar que faça ser justificável, né, faça ser vantajoso para o nosso produtor, né, pagar o washout, sair dessa posição e mudar da posição, certo? Hoje, o que a gente vê é que o preço do açúcar, ele ainda paga mais que o do etanol, mesmo com esse aumento de preço. A gente tem um aumento de preço na bomba que dá a abertura para que o preço do etanol pague mais que o açúcar no curto prazo. E aí entra toda essa manobra que a gente tem do governo de tentar controlar os preços domésticos. Então, se a gente não tivesse esse controle de preços domésticos, poderia haver uma mudança de mix talvez um pouco mais certa, né? A gente poderia caminhar para um mix de 42% ou 42,5%. Por quê? Porque os preços internacionais do petróleo dariam espaço para que isso acontecesse aqui no mercado doméstico. Agora, o que o governo fez, né? Essa primeira medida de você zerar a importação, a taxa de importação para trazer mais produto dos Estados Unidos, na nossa estimativa, ela não é tão relevante, ela não traz
mais produto. Por quê? Porque a gente fez os cálculos de paridade e a gente viu que se abriu a arbitragem de importação apenas no Nordeste e ainda assim não abriu de uma forma relevante. A gente está ganhando aí um prêmio baixo, né, para trazer produto dos Estados Unidos para o Brasil e uma janela de abertura muito pequena, da qual não compensaria se fazer negociação e trazer esse produto agora. Então, em termos de curto prazo, isso não trouxe uma melhora em termos de disponibilidade de produto para acarretar uma queda de preços na bomba. Tá? Quando a gente pensa em médio prazo, os Estados Unidos, eles estão entrando no que se chama de driving season, que é durante o verão deles que as pessoas saem mais de carro. O que acontece sazonalmente é que o preço do etanol, nesse momento, ele aumenta por causa da demanda para se locomover, por causa desse verão e da vontade das pessoas de sair de casa. Quando a gente tem esse aumento sazonal, a gente percebe que o preço nos Estados Unidos, que já está um pouco alto do etanol, a tendência é que ele se mantenha alto. Então, não abriria no médio prazo essa arbitragem para a gente trazer produto. Então, de fato, na nossa visão, isso não seria tão relevante, seria mais uma manobra política do governo. A gente pode também entrar, né, aqui no assunto que a gente tem alguns projetos de lei tramitando aí entre Senado, né, Câmara e Presidente, que buscam controlar os preços domésticos. Essas medidas, como a alteração do ICMS, da forma como o ICMS incide, retirar PIS/COFINS da cadeia de preços do etanol, ou até mesmo a criação do Fundo de Estabilização, elas de fato teriam uma influência no preço do etanol, mas a gente também tem que levar em consideração que enquanto a gente tiver um cenário de incerteza no mercado internacional relativo ao conflito, relativo à oferta de combustíveis fósseis por conta da Rússia, por conta de outras regiões do país, o preço da tendência de alta do petróleo se mantém e por mais que a gente reduza o preço interno no curto prazo, se continuar crescendo lá fora, esse preço um dia vai ser repassado aqui para dentro. Então, não teria um real efeito no longo prazo. Tá? Perfeito, Lívia. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Como você falou durante a nossa conversa, são muitas questões envolvidas aí para os produtores aqui do Brasil, né? Dos produtores de cana-de-açúcar. E é claro que durante todo esse ano de 2022 aí teremos muitas informações, a safra está só começando e queremos contar com a sua participação por aqui mais vezes, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer é nosso, Lívia. Então falamos aí com a Lívia Coda, que é analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Markets, a gente trazendo aí as perspectivas para o mercado de açúcar e etanol. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas e daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais informado do Brasil. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.